Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma armadilha que muitas pessoas caem. Eu já caí e talvez você esteja aí nessa armadilha agora, que é viver a vida como uma farsa. A sua vida ser uma farsa. E o que é isso? Primeiro, deixa eu voltar aí um pouquinho na minha experiência para contar para vocês que lá em 2019, quando eu tinha 32 anos, eu me vi nessa situação de olhar ao meu redor, de perceber a minha vida, olhar para trás e tudo, e perceber que a minha vida era uma farsa. Eu era uma farsa. E por quê? Porque eu vivia para agradar os outros. Percebe? Quando você vive para agradar os outros, você vive uma farsa. Você é uma farsa, porque você não é você mesmo. Então eu percebi que eu estava naquela situação. Foi o ano que eu tive uma depressão profunda, foi a partir dali que o meu processo de autoconhecimento, não vou dizer que ele começou, porque há alguns anos eu já vinha trabalhando ali um pouquinho, mas muito lentamente, muito devagarinho, sabe? Porque eu não tinha consciência. Mas foi a partir daquele momento, a partir daquele ano de 2019, que eu vi o quanto. Deixa eu só ver se esse vídeo tá bem enquadrado, calma aí. Pronto, não sei se mudou muita coisa aí, mas eu acho que agora ficou melhor. Então foi nesse ano de 2019 que eu observei o quanto eu estava vivendo uma vida que não estava baseado na minha essência. Que naquele ano, naquela época, que foi quando eu comecei a praticar o autoconhecimento de uma forma muito mais profunda e muito mais intencional, na verdade eu nem sabia qual era a minha essência, eu nem tinha conhecimento ainda, percebe? Então, para mim, foi um ponto crucial esse momento de observar isso, porque eu vivia para agradar os outros. O que é isso? Eu não permitia ser eu mesma. Percebe? Eu não era eu mesma, era como se, se eu falar aqui o que eu estou pensando, não estou dizendo de falar algo que iria agredir outra pessoa, não é isso. Mas você imagina, naquela época, toda a minha família, eu fui criada numa religião católica. Todo mundo ao meu redor, praticamente, era católico. E eu estava começando a ter também uma inclinação para. Eu já não me considerava mais católica, mas eu tinha uma inclinação para outras religiões, porque eu estava no momento de conhecer, de experimentar, percebe? E às vezes a gente passa por esse momento, até a gente encontrar uma resposta ou algo ficar ali mais claro para a gente. A gente passa pelo momento da experimentação. Às vezes é necessário. E eu estava nesse momento de experimentar, de conhecer, de ler, de me aprofundar, para perceber o que fazia sentido para mim. Mas no ambiente onde eu estava, as pessoas onde eu estava, eu não conseguia falar sobre isso. Eu não falava sobre isso. Eu não era eu mesma. Eu não me sentia à vontade para ser eu mesma, falar o que eu estava pensando e sentindo a respeito desse ponto, por exemplo, para não desagradar as outras pessoas, principalmente pessoas muito próximas a mim. Percebe? Então, você vai vivendo uma farsa, você vai falando o que agrada as outras pessoas e não o que está alinhado com a sua verdade. Você vai fazendo, por exemplo, pode ser que você não goste mais de frequentar determinado lugar, mas as pessoas que estão ali ao seu redor, pode ser o seu cônjuge, seus amigos próximos, gostam de ir lá. E aí você vai contra a sua vontade, até porque você nem expressou, olha, eu não gosto mais de ir naquele ambiente, aquele ambiente não me traz mais uma energia legal. Será que a gente pode ir em outro local? Simples, percebe? Mas quando a gente está ancorado nessa visão de viver para agradar outras pessoas, com medo de julgamentos, a gente não tem capacidade nem para isso. E isso é o quê? Impor os nossos limites. Isso é demonstrar quem nós somos, os nossos desejos, as nossas vontades, percebe? E mesmo antes da gente impor isso, colocar isto, né, externar a nossa opinião com relação a algo, a nossa mente ela já cria que não será aceito, que você vai ser julgado. Percebe? E isso te paralisa. Faz com que você se paralise. E você se paralisa porque você não tem confiança de quem realmente você é, porque às vezes você nem sabe quem você é. Naquela época, eu ainda não estava com essa conexão com a minha essência, que é a conexão que eu tenho hoje. Que eu me sinto confiante para falar do que eu acredito,
do que eu penso, do que é importante para mim, de quais são os meus valores. Hoje eu não vivo uma farsa, percebe? Hoje não. Porque hoje eu já consigo falar sem me importar com os julgamentos que possam vir, percebe? E isso é muito importante na nossa jornada de autoconhecimento, na nossa jornada de vida, na nossa jornada para a cocriação da nossa realidade. Porque pensa, lá atrás eu estava cocriando uma vida, porque a gente cocria a nossa realidade, mesmo sem saber, porque é o quê? Sem intenção. A gente não sabe, a gente não está consciente. E eu estava criando uma realidade que não estava me favorecendo. Você percebe? Porque tudo que eu estava criando, tudo que eu estava plantando ali, não estava ancorado na minha essência. Estava ancorado numa farsa. Em alguém, uma Jailma que eu criei para ser aceita. Percebe? E depois daquele ponto que eu fui me conectando mais comigo mesma, com a minha essência, praticando o autoconhecimento, limpando crenças, padrões de família, porque isso também tem. Depois que eu iniciei nas terapias holísticas, que foi no ano de 2020, que eu tive um contato e eu tive acesso a mais ferramentas do que eu não tinha antes. Percebe? Então eu comecei esse processo de limpeza, de limpar as crenças que eu tinha, que não me deixavam ser eu mesma, por exemplo, de limpar o medo do julgamento, o medo de ser criticada, o medo de não ser aceita, o medo do abandono. Você percebe? Porque isso, o medo do julgamento, o medo de não ser aceito, às vezes tem ali por trás um medo do abandono. Em algum momento da sua infância, que foi o que aconteceu comigo, eu me senti, aquela minha criança, já ia uma criança, né? A minha criança interior se sentiu abandonada. Percebe? E eu entrei em conexão com isso. E só a partir do momento que eu entrei em conexão com essa informação, com essa crença que tinha, que eu pude limpá-la, que eu pude transformá-la, transmutá-la. Percebe? Para ancorar novas crenças que foram essenciais lá atrás para me transformar em quem eu sou hoje. Percebe a importância disso tudo? De você iniciar esse trabalho? Se você, agora que você está ouvindo essa consciência, se você parar e observar e falar, realmente, eu estou vivendo mais ou menos assim. Eu sigo de acordo por onde as pessoas vão me levando, não tenho a confiança de impor quem eu sou, os meus gostos, por exemplo, os meus pensamentos, os meus interesses. Você tem que começar a observar e entrar nesse autoconhecimento para entender, porque às vezes é difícil. Você viveu tanto tempo dessa forma, que foi o que aconteceu comigo. Eu vivi tanto tempo daquela forma, né? 32 anos, vamos dizer assim, que eu não me conhecia. O autoconhecimento é isso, é um reencontro consigo mesmo. Porque quando você nasceu, você era ali um serzinho livre de crenças, né? Vamos dizer assim, a não ser aqueles padrões ancestrais que a gente pode carregar, mas você não tinha crenças. E depois que você nasceu, conforme a vida foi acontecendo, as experiências que você foi tendo, o ambiente em que você foi inserido, você foi adquirindo crenças, percebe? E nós não somos ensinados a observar e a perceber o que realmente faz sentido para a gente ou não. Quando alguém vem nos oferecendo algo, você olhar, será que isso faz sentido para mim? Né? Se conecta aqui com a minha essência, faz sentido isso ou não? Então você deixa com a pessoa, porque para você outra coisa faz sentido, outro pensamento faz sentido, outra opinião, cada um pode ter a sua, percebe? E às vezes também você pode não ter tido liberdade para se expressar e falar o que você pensava quando você era criança. Entende? O que eu sentia um pouco também quando eu comecei a fazer esse aprofundamento em mim mesma, esse reconhecimento, sabe? É como se realmente você marcasse um encontro ali com você senta na mesa e você começa a conversar, você começa a se descobrir. E às vezes você precisa experimentar coisas. Eu não sei se eu realmente gosto disso, porque sempre me apresentaram, né? E daí eu fui sem pensar. E aí você experimenta outra coisa, para saber o que realmente você gosta. Não, é isso daqui que eu gosto. É isso daqui que eu escolho, percebe? Eu lembrei agora de um filme, falando isso pra vocês, de um filme da Julia Roberts. Eu não me lembro qual que é o filme. Eu não sei se é um que ela, Noiva em Fuga,
Eu acho que é isso. Noiva em Fuga. Que no filme ela tinha vários namorados e ela noivava, só que chegava no dia do casamento ela fugia, ela não conseguia se casar. Até que, né, a história do filme é ela encontrando outro cara e tal. E aí, durante o filme, uma pessoa trouxe clareza para ela no sentido de que você não sabe quem você é. Porque quando você está namorando com o fulano, você gosta do ovo com a gema mole. Porque o fulano gosta do ovo com a gema mole. E daí você foi namorar com o Roberto, estava noiva de Roberto. Roberto gosta do ovo com a gema dura. Então, você dizia que gostava do ovo com a gema dura. Percebe? E ela parou para se atentar e no final, que ela já começa ali naquele autoconhecimento do porquê que ela estava fazendo aquilo, porquê que ela fugia dos casamentos e tudo mais, e chega um momento que ela para e ela coloca, eu acho que são ovos, tá? Mas não vou dar 100% de certeza. Esse filme é muito legal. Ela faz várias formas daquele alimento que eu acho que é o ovo, e ela experimenta. Pra ela realmente olhar e falar, não, é desse daqui que eu gosto. E isso materializa isso que eu tô passando aqui pra vocês. Quem puder, assiste esse filme, pra vocês observarem isso e toda essa trajetória dela, desse filme. Nossa, muito interessante esse filme. Porque realmente ela vai se transformando em quem ela está namorando. Então, se aquela pessoa gosta de música country, é a música country que ela vai dizer que gosta. Se a pessoa que ela tá gosta de música clássica, é a música clássica que ela vai dizer que gosta. Entendeu? E a gente faz isso na nossa vida. Às vezes, quando você é adolescente, você encontra um grupinho ali que o grupinho, nossa, é do rock and roll. E daí você tem até a quedinha no pagode, mas você fala, como é que eu vou falar que eu gosto de pagode? O grupo aqui é do rock and roll. Sabe? E você vai guardando aquele ali que é você, o que gosta de pagode. Ou o que gosta de música clássica. Por exemplo, eu, na adolescência, eu gostava de música clássica. Em casa, às vezes, eu botava música clássica para escutar. Mas não era algo que eu externava. Porque quando você fala assim, até hoje em dia, né? Hoje em dia não, eu falo, eu gosto de música clássica, de um jazz, de umas músicas assim. Gosto de rock and roll também, gosto de rock. É mais a minha pegada, assim. E, ai, música clássica, nossa, música clássica, ai, deve ser chata, ai, sabe? Tem um estereótipo que as pessoas criam. Então, você não pode escutar música clássica. Mas já tem aí, ó, estudos dizendo que música clássica é bom, inclusive para foco, para muitas outras coisas, né? A música influencia muito em nós, porque a música, ela é uma frequência, né? E tem isso também. Então é isso. E, tipo, por exemplo, no início não, já no meu processo do meu autoconhecimento, quando eu me inseri nas terapias holísticas, que eu comecei a estudar essa questão das frequências, por exemplo. Então, como às vezes você escuta uma música, se você não está em uma boa frequência, com o seu campo energético bem equilibrado, a letra daquela música pode influenciar na sua vida, porque você não está consciente, percebe? Então, eu parei, nem escutava, para dizer a verdade, mas eu evitei e evito escutar muitos tipos de música que muitas pessoas gostam, que tá aí no gosto do povo, vamos dizer assim. Que se você chega em algum lugar e fala, ai, nossa, eu não vou naquele ambiente, porque aquele ambiente ele só toca esse tipo de música, e esse tipo de música não me traz uma energia boa, não me traz uma frequência boa. Aí você fala isso para as pessoas que gostam desse tipo de música, que não estão no processo de autoconhecimento igual você, no processo desse entendimento. Ai, nossa, mas que chatice, vai escutar que música agora? Vai escutar música clássica? Ah, não, isso não tem nada a ver. Percebe? Só que você tem que estar disposto a deixar essas pessoas irem. No sentido de que, às vezes, o seu grupo de amizade pode ser assim. Você percebe que você está vivendo uma farsa, vamos dizer. Você disse que gosta de determinadas coisas que você nem sabe se gosta para agradar o seu grupo de amigos, por exemplo. E quando você entra nesse autoconhecimento, você descobre, você experiencia e fala, não, eu gosto de B, D e L. BDL. Enfim, eu gosto dessas coisas aqui. Aí você vai chegar no grupo. Você vai dizer, ah, eu não quero ir lá não, porque não se conecta mais comigo. E às vezes as pessoas vão deixar de falar com você, de te convidar para ir nos lugares, porque elas ainda estão lá, naquele momento e naquele lugar de frequentar aqueles espaços. E está tudo bem. E está tudo bem. É isso que você tem que ter em mente também, quando você visualiza, quando você quer sair dessa farsa, vamos dizer assim. É você estar na permissão para deixar ir. Porque você vai deixar ir umas pessoas, porque é o desejo delas, a energia não se conecta mais, ela está em outro momento de vida diferente do seu. E a vida vai te trazer outras pessoas também, que estarão mais conectadas com a sua energia daquele momento. E está tudo bem. Pode ser que aquela pessoa lá, aquele seu amigo,
que ficou, que escolheu ficar, daqui a pouco te reencontre mais à frente, porque a energia vai estar se conectando novamente, percebe? Está tudo bem e a gente tem que se permitir isso. Nós temos que ser a permissão, para que a gente tenha a permissão de ser nós mesmos e dar a permissão para as outras pessoas serem elas mesmas. Porque quando a gente. Isso aí é outra armadilha. Quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento, a gente quer que todo mundo entre no processo de autoconhecimento também. Aí você já quer começar a criticar o que as outras pessoas. Ah, isso aqui não é legal, não, hein? Olha isso daqui. Mas não tá certo. Porque é o processo dela. Você está no seu processo, às vezes você já despertou ali a consciência para alguma coisa. Aquela pessoa ainda não. É a jornada dela. E a gente não pode influenciar a este ponto na jornada de outra pessoa. A gente pode apresentar. Nós podemos ser um exemplo com a nossa vida e a nossa realidade. Percebe? Porque a pessoa, quando você se pratica esse autoconhecimento, pratica essa conexão com a sua essência, a sua vida vai expandir. Percebe? Você vai se tornar uma pessoa magnética, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa conectada com a vida, com os seus projetos. E talvez a pessoa, talvez não, com certeza, a outra pessoa ela vai sentir isso. Você não precisa nem falar. Ela vai sentir isso. E talvez isso desperte esse desejo nela também. E tudo bem. Mas se não for o momento dela, ok. A gente tem que estar na permissão para deixar ir. Entende? Então, é importante ter esse manejo, ter esse autoconhecimento. E se você está. E foi importante para mim perceber aquele momento em que eu estava, lá naquela época. E hoje, quando eu olho e quando eu vejo a vida que eu vivo hoje, sabe? Como eu vivo hoje, conectada com a minha essência, e eu olho para trás e vejo a vida que eu levava, principalmente uma vida interna, não estou dizendo nem tão externa, mas interna mesmo, desses conflitos de fazer algo porque vai agradar outra pessoa, de deixar de fazer algo, de falar algo, sabe? De como era, percebe? Não é legal. Não vai te trazer paz de espírito. Não vai. Eu sempre defendo que nós precisamos estar alinhados com a nossa essência. É isso que eu vou defender sempre. É alinhado à sua essência que você vai conseguir cocriar a realidade que você escolhe com mais facilidade. Percebe? Porque você vai ter um propósito. O seu propósito vai ser aquele propósito ardente. Porque ele vem da sua alma, ele vem da sua essência. E ele vai contribuir para te impulsionar, para você entrar em ação, para você realizar o que você deseja todos os dias. Percebe? Porque às vezes vai acontecendo coisas no nosso dia e a gente é levado, vamos dizer assim, a se desviar do caminho. Mas quando você está conectado à sua essência e você percebe logo que isso está te acontecendo, esse movimento, e você tem esse desejo ardente, esse propósito ardente na sua alma, no seu coração. Então, rapidinho, ó, você volta pro trilho, sabe? E é muito bom quando você percebe que você está nesse caminhar, quando você se percebe assim. É muito gratificante viver dessa forma. Então, o que eu escolho com o meu servir também é isso, mostrar para as pessoas essa maneira de viver, né? Que é a minha maneira de viver, é o meu lifestyle, como dizem por aí, né? É o meu lifestyle. Se você olhar aqui a imagem do canal, está lá liberdade, autoconhecimento, consciência, espiritualidade. São os grandes pilares da minha vida. E a liberdade ali é a liberdade de ser eu mesmo. Porque tendo a liberdade de ser eu mesma, eu me conecto com a abundância e com a prosperidade do universo. Então, tendo a liberdade de ser eu mesma, eu alcanço e eu posso criar, se eu escolher, a liberdade financeira também, que é algo que a gente almeja, né? E eu não vou dizer que eu não almejo, é óbvio que sim. Também tem a parte material, porque a gente está aqui no material. Tem essa liberdade que é a do espírito, a da alma, da nossa essência, porque nós somos seres espirituais, mas tem a liberdade do nosso corpo, da nossa matéria. Percebe? E cada um vai ter a sua, a do corpo e a da matéria. Essa é liberdade, mas tudo é liberdade. E se você só vai ter a liberdade do corpo e da matéria quando você tiver a liberdade na sua essência, no seu ser. E isso vem com o autoconhecimento, com a espiritualidade, com desenvolver a sua consciência, a sua intuição. E o meu propósito é esse meu propósito ardente, né? Viver conectado à minha essência e contribuir com a jornada de outras pessoas, para quem escolher, também viverem conectados com a essência delas, para que possam criar a vida que elas escolhem viver. Porque
tem algo que eu carrego assim comigo, sabe? Ai, qual é a razão de viver? É ser feliz. O nosso propósito maior, eu tenho esse propósito que eu falei com vocês, mas eu entendo que eu compreendo, eu acredito que o nosso propósito maior é ser feliz. Essa felicidade da essência, conectado com a essência. Percebe? E eu sou feliz, assim, genuinamente, quando eu percebo e eu sinto que eu estou conectada à minha essência. E eu sei que lá, quando eu estiver velhinha, idosa, sabe? E olhar para trás, e quando eu ver que a vida valeu a pena, sabe? Nossa, minha vida valeu a pena. Quando eu fechar meus olhos e eu passar um filminho ali da minha vida, nossa, minha vida valeu a pena, eu vivi conectada à minha essência, eu fiz as escolhas que estavam mais conectadas comigo, eu vivi, trabalhei no que eu gostaria de ter trabalhado, sem me prender a nada, livre para escolher, porque hoje eu estou aqui e estou na posição, no posicionamento de ser terapeuta holística, de ser facilitadora, criadora de conteúdo aqui, mas amanhã não, né? Porque amanhã ainda todo mundo... Mas enfim, mas amanhã a Jailma pode escolher outra coisa. Aí amanhã eu posso escolher ser artista, no sentido de pintar, de desenhar, não sei. Percebe? Mas eu estarei conectada à minha essência, me sentindo livre para fazer essa escolha. Se for ela que estiver ali sendo apresentada a mim como a melhor possibilidade daquele momento, para que eu viva na minha integridade, no meu potencial máximo. Percebe? Tem uma frase que eu anotei, vou mostrar aqui para vocês também que vai contribuir. No meu caderno de cocriação da realidade, que é assim, ó. Tá aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não, vou falar agora. Que diz, nunca se conforme com menos do que pode ser. Eu coloquei essa frase aqui para eu sempre me lembrar disso. Nunca se conforme. Porque quando você está vivendo lá naquela vida que é uma farsa, quando você é uma farsa, você não é você mesma, você não está vivendo no seu potencial. Percebe? Então, você está vivendo menos do que você pode ser. Menos. E você não veio aqui para viver menos. Compreende? Então eu deixo essa frase sempre para me lembrar disso. Nunca se conforme com menos do que pode ser. Nunca. Quando você vê que você está agindo, está fazendo de forma que é para agradar os outros, não é para agradar você, que você vai... Ou seja, qual que é a conclusão disso? Você vai ser menos do que você pode ser. Então não se conforme com isso. Não se conforme. Se comprometa a dar o seu melhor para ser quem você é, para desenvolver as habilidades que você escolhe, para viver conforme os seus valores, ancorado ali na essência, unido, né, com o universo. Então essa foi a mensagem que eu senti de trazer hoje para vocês. Então com esse vídeo eu te convido a ser você mesmo. Eu te convido a largar essa farsa aí, percebe? E se conectar com você mesmo, com a sua essência, pratique o autoconhecimento, desenvolva a sua espiritualidade, para você ser você mesmo e desbloquear a prosperidade, a abundância que está aí disponível na sua vida e você não está conseguindo enxergar. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que contribua com a sua jornada de cocriação da realidade e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!